Boa noite, irmãos. Hoje de manhã eu falei, né? O pastor Sávio não está aqui, mas já logo me justifiquei. Não está doente, não deu nada de ruim, não. Mas é sempre bom poder compartilhar a palavra de Deus. Hoje nós estamos findando aí essa série, né? Nós temos falado nos últimos 7 domingos, né? Foram 7 certinho. 7 domingos. E eu queria relembrar um pouco com os irmãos o que a gente tem falado, para que a gente entenda melhor o que nós vamos ver hoje. E nós temos falado, né, sobre aquele momento na cruz onde Cristo ele estava ali crucificado e ele profere as suas últimas frases ali. E nós vimos 7 frases que ele proferiu ali na cruz. E começando, nós falamos sobre o perdão, né, falamos um pouco sobre a questão do perdão, onde Cristo na cruz do Calvário ele perdoa o povo, aquele povo que tinha crucificado, que tinham ferido, que tinha ali falado contra ele, que tinha escarnecido no nome dele, e ele perdoa aquele povo. A gente viu também, na segunda palavra que tem ali, a segurança, né, que Deus ele assegura o ladrão que estava na cruz do seu lado, um criminoso, mas que reconhece, que se arrepende e reconhece que ele era o Filho de Deus, e por conta disso ele assegura, né, que ele mesmo, naquele mesmo dia, estaria com ele no paraíso. Então ele dá essa segurança da salvação para esse criminoso. Falamos também de compaixão, onde Jesus na cruz do Calvário, ele naquele momento de dor, mesmo diante da sua morte, ele para e se preocupa com o próximo. Ele dá um grande exemplo de altruísmo. Ele, mesmo em tamanho sofrimento, ele consegue olhar para o seu discípulo, olhar para sua mãe, se preocupar com aqueles que estão diante dele. Falamos também sobre abandono, quando Jesus na cruz sente o abandono do Pai em nosso lugar, o abandono que era para ser meu e seu por conta do nosso pecado, e Jesus assume esse abandono na cruz do Calvário, dizendo: Pai, por que me abandonaste? Deus meu, por que me desamparaste? Né? Por que me abandonaste? Também vimos a aflição, Jesus em sua humanidade, sentindo sede, vimos também que era um cumprimento de uma profecia, vimos também que ele mostrava o quanto ele estava aflito, e nós vemos a humanidade de Jesus também naquele momento. Vimos também vitória, né, que está ali na plaquinha, vitória, a vista já não é tão boa. Vimos também vitória, né, quando Cristo fala que está consumado. Ele mostra ali que o seu sacrifício ele foi aceito naquela cruz do Calvário, que tudo ali foi da forma que deveria ser, e que de fato ele pagou os nossos pecados. Ele fala ali que de fato está tudo feito, foi tudo consumado. E ele tem a vitória ali, ele é vitorioso e nos dá essa vitória, porque ele venceu por nós, porque nós éramos incapazes de fazer alguma coisa. E no final nós vemos ali no domingo passado, na entrega, quando ele chega e fala: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E logo após isso ele morreu. Nós temos esse episódio, no qual é uma coisa muito impactante para nós. É muito impactante para qualquer ser humano pensar que Deus morreu. Muitos chamam, né, de um escândalo que aconteceu ali, por conta de Deus ter morrido. Deus para demonstrar o seu amor com a humanidade, Deus para se demonstrar tudo isso que ele tem mostrado ali que a gente viu nos últimos domingos, ele se torna vulnerável, ele se faz homem, ele se mostra vulnerável, ele chega ao ponto de sofrer, ele chega ao ponto de morrer por cada um de nós. E por conta disso, eu queria também acrescentar algumas coisinhas aqui que nós vimos também aí, no capítulo de Lucas 23, aí, que foi muito usado nessa série. E acrescentar também que a gente viu aí que no capítulo 23, no verso 44, diz que já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. Isso também é um fato muito importante, né? 3 horas da tarde houve trevas ali. E normalmente isso foi algo bem milagroso mesmo, bem miraculoso, porque os estudiosos, por muitas das vezes, Deus opera milagres e faz algumas coisas através de recursos naturais mesmo que acontece. Mas nesse período aqui, os estudiosos falam que era impossível ter acontecido um eclipse ali naquele momento, até porque nesse momento de Páscoa não tinha lua cheia naquele local, então acabava que seria improvável que tinha sido algum eclipse. Então foi realmente quando escureceu às 3 horas da tarde, houve trevas, foi algo muito além aí daquilo que é natural, de algum efeito natural que poderia ter acontecido. Marcos 15, 38, fala também que o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo.
Então, a gente viu cada detalhezinho desse que eu acabei de comentar, né? Só estou dando mesmo um plano de fundo, relembrando aos irmãos, para que a gente entenda o que a gente vai ver hoje. Eu peço aos irmãos aí que abram a palavra de Deus em Lucas 23. Lucas, o capítulo 23. Nós vamos ler a partir do verso 46. Ele já foi pregado na semana passada, né? Nós já vimos sobre ele, mas eu vou ler a partir dele para a gente entender melhor o que tem acontecido depois. Porém, nós vamos focar mais nesse 47 ao 49 aí. Então, no Lucas, capítulo 23, o verso 46 em diante, diz assim: Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe observando essas coisas. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra que foi lida e que agora será exposta, e nós pedimos a Deus que com misericórdia e graça o Senhor venha abrir as nossas mentes, venha tornar o nosso coração uma terra fértil, para que possamos receber a tua palavra, entender, ser iluminados por ela e colocá-la em prática no nosso dia a dia. Nós sabemos que a tua palavra ela tem poder de mudar o nosso coração, de mudar a nossa mente, de trazer uma novidade de vida para cada um de nós, e pedimos que o Senhor faça isso no nome de Jesus. Amém. Então, acontece que desse verso 47 ao 49, que a gente acabou de ler, logo após tudo isso que a gente viu aqui agora, todas essas 7 semanas que nós refletimos sobre esse tema, sobre esse acontecimento de Jesus na cruz, mostra aqui 3 tipos de reações que revelam 3 tipos de pessoas diferentes. Nós vamos pegar aí de trás para frente, a partir do verso 49, ele diz assim: mas todos os que conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe observando essas coisas. O primeiro tipo de pessoa que a gente vê aqui são aquelas pessoas que elas estavam observando, elas estavam ali acompanhando tudo aquilo, mas elas estavam de longe. Geralmente, nesse grupo, existem algumas distinções entre eles. Muitas das vezes pode ter sido que essas pessoas que elas estavam observando de longe, podem ter sido aquelas pessoas que elas estavam com medo. Afinal, eles prenderam Jesus Cristo, estavam, naquele momento, matando a Jesus Cristo, e todo o povo que seguia Jesus Cristo se sentia também ameaçado. Então, alguns poderiam estar olhando ali de longe por conta de um medo. Eles estavam com medo do que, se eu ficar muito próximo ali, pode ser que achem que eu sou um deles também e acabam me prendendo. Porque o que é interessante aqui é que ele fala que mas todos os que conheciam. Ele não falam que eram pessoas que estavam ali só querendo saber o que estava acontecendo. Eram pessoas que o conheciam, que sabiam quem ele era. Dentro dessas pessoas que o conheciam, talvez tivessem ali amigos próximos de Jesus. Talvez dentro dessas pessoas estavam alguns parentes. Jesus também tinha parentes, então provavelmente tinha essas pessoas. Talvez alguns discípulos também estavam inclusos ali dentro dessas pessoas. Nós temos que lembrar que naquele exato momento Jesus estava na cruz do Calvário e diante dele só tinham 4 pessoas. A sua mãe, praticamente não conta, né? Que a mãe com certeza vai estar ali naquele momento. Tinha um discípulo e mais 2 pessoas ali junto com ele. Então, a gente vê que é uma coisa muito distante do cotidiano de Jesus. Jesus, normalmente, ele caminhava, Jesus, normalmente, ele andava e vivia rodeado com muita gente. Era difícil Jesus ter momento para descanso. Muitas das vezes, a Bíblia fala que ele ia descansar e, quando chegava num lugar, já tinha uma multidão esperando. E não era pouca gente. Não era 100 pessoas, não era 200 pessoas. Quando fala de multidão, às vezes, ele fala lá de 3.000 pessoas, sem contar homens, sem contar mulheres e crianças. Então, normalmente, a vida dele no cotidiano, pública,
normalmente eram rodeadas de pessoas. E agora, ali, diante da cruz, tinham apenas 4. Mas tinham também alguns que conheciam, mas que estavam observando de longe. É muito estranho que a gente, às vezes, olha essa cena e, às vezes, ela choca a gente. Porque a gente fala, poxa, eles participaram de tanta coisa. Eles viram Jesus operando milagre. Cadê os seus discípulos que passaram 3 anos ao lado dele? Cadê aquelas pessoas que experimentaram, que viram ele curando, que viram ele realizando tantas coisas e agora observam de longe? Não tem coragem nem de chegar perto. Nós temos uma facilidade, às vezes, de olhar para essa cena e nos impactar. Mas muitas das vezes nós parecemos muito com essas pessoas. Em algum momento da nossa vida, provavelmente a gente pareceu muito com essas pessoas. Pessoas que apenas enxergam de longe. Eu acho muito legal o que Jesus fez. Eu acho que ele era um cara muito bom. Ele falava coisas boas. Era interessante o que ele fala. Mas eu prefiro apenas olhar de longe. Na hora mesmo do vamos ver, não dá para ficar muito perto. Porque é custoso. Exige muito. Então, eu vou seguir, eu vou aproveitar, se tem milagre, eu vou participar. Se ele está ensinando, também eu quero ouvir. Mas na hora mesmo de estar próximo, de estar junto, nos momentos mais difíceis, eu prefiro estar de longe. E às vezes muitos de nós fazemos isso. Vou usar um momento aqui tão simples e às vezes não tão bom assim, mas, por exemplo, na pandemia criamos uma cultura muito grande de ver culto online. E às vezes pode ser um momento que nós fazemos a mesma coisa que essas pessoas fizeram. Eu prefiro ver de longe, afinal é mais confortável. Eu tenho que sair da minha casa, eu tenho que ir para lá, vai tomar meu tempo. Às vezes é melhor ver de longe. Na pandemia era necessário, mas eu falo que hoje existem pessoas que ainda continuam preferindo ver de longe. Eu usei um momento muito simples, mas a gente faz isso em muitas áreas da nossa vida. A gente faz isso muitas vezes. A gente, às vezes, se choca com as atitudes daquelas pessoas, mas, às vezes, nós não faríamos nem um pouco diferente. Às vezes, nós precisamos olhar de longe, viver um pouco mais de longe, mesmo sem estar ameaçado. A gente não está ameaçado de morte, a gente não tem a vida em risco. E, às vezes, ainda a gente prefere ficar de longe. Muito provável que muitos de nós, talvez, agiria da mesma forma, olhando de longe. Mesmo conhecendo a Jesus, olharia de longe. Aqui ele fala também que, além dos que conheciam, inclusive, aos que conheciam ali, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia. Essas mulheres aqui, elas são importantes, elas são faladas em Lucas 8. Ele diz assim, no versículo 1 até o 3. Depois disso, Jesus ia passando pela cidade e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusara, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam e sustentavam-no com os seus bens. Essas mulheres que ele está citando aqui, que estavam ali também presentes, olhando de longe, eram pessoas que elas participaram do ministério de Jesus ativamente. Numa ideia de que, tanto ela quanto os 12 discípulos, ali fala que inclusive ali, elas sustentavam com os seus bens. É importante a gente lembrar que as mulheres, naquela época, não tinham muita liberdade de trabalho, nada disso, elas dependiam do seu marido, então, provavelmente, ela não tinha muitos bens, ela não tinha posses, não davam isso às mulheres. Então, com o pouco que elas tinham, falam que elas sustentavam o ministério de Jesus Cristo. Entendeu? E mesmo essas pessoas, naquele momento, também preferiu ficar de longe. Às vezes revela muito também de nós, que às vezes a gente pensa, tipo assim, tá bom, eu já contribuo na igreja, também eu não preciso nem me envolver com a obra de Cristo, não. Eu já estou me envolvendo, eu dou dinheiro, está tranquilo. Já é suficiente. No demais, eu prefiro continuar olhando de longe. E a gente vê que o quanto essa mesma realidade que aconteceu ali naquela cruz está tão próxima de nós. Está tão próxima, está à nossa porta. Acontece aí também que nós temos aí o segundo grupo de pessoas, que está no verso 48, que diz que todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Aqui, esse todo o povo aqui,
ele fala que normalmente da massa, né? Ele não está falando de cada indivíduo, até porque ele já separou aqui em alguns grupos aqui. Mas ele está falando da grande massa, provavelmente a maioria que estava ali, né? Estava ali se juntado para presenciar o que estava acontecendo. Aqui o segundo tipo de pessoa que a gente vê aqui são os curiosos. São aquelas pessoas que queriam saber o que estava acontecendo. Né? Mas aqui, ao mesmo tempo que ele fala que aqui esse povo, essa massa, era a multidão, era o galerão que estava ali presente, se nós pararmos para lembrar, no final de todas as contas, Jesus estava ali com Barrabás e ele jogou para o povo, para essa multidão. Quem eu solto? Jesus ou Barrabás? O povo escolheu soltar Barrabás. Essa mesma multidão, esse mesmo povo que estava ali. E a Bíblia conta que eles estavam ali juntos para presenciar o que estava acontecendo. Ao ver o que tinha acontecido, começou a bater no peito e a afastar-se. O que de fato eles viram? Tudo isso que a gente estava falando aqui agora. A postura de Jesus na cruz do Calvário, a postura de Jesus do seu sofrimento na cruz do Calvário. Eles observaram tudo isso, os fenômenos que aconteceram naquele momento, o terremoto, o dia se tornando escuro. E acontece que quando eles viram isso aí, eles começaram a bater no peito e a afastar-se. Lucas aqui ele fornece esse detalhe que nenhum outro evangelho fornece. Foi um espetáculo de aturdimento aqui nesse exato momento, porque não eram poucas pessoas que fizeram isso. Era a massa que estava presente ali, uma grande multidão que estava presente ali. Eles acompanharam aquelas trevas estranhas do desprezar da natureza com o Filho de Deus padecendo na cruz do Calvário, dos clamores de Jesus na cruz do Calvário, e tudo isso exercia um efeito muito estranho sobre aquela multidão, a ponto de aquele povo que chegou ali curioso, essa curiosidade foi se transformando em um horror diante de toda aquela cena. Quando eles começaram a perceber o quão horrendo foi o crime que eles cometeram em crucificar alguém que era justo, em crucificar o Filho de Deus. Agora eles chegaram ali como espectadores, né? De querendo ver o que estava acontecendo, querendo observar tudo o que estava acontecendo, mas eles saem dali como penitentes, como pessoas que entenderam, que crucificaram um justo. Eles chegaram ali apenas para olhar, para saber qual que era, e saíram dali se sentindo culpados pelo que fizeram. Suas mentes, eles passaram da zombaria, porque era o povo, a grande massa que estava zombando, que estava dizendo, se fosse Deus, desce mesmo daí. E eles passaram da zombaria para um tremendo horror, e começaram a bater no seu próprio peito, assustado, e se afastaram dali. Esse é o segundo tipo de pessoa. E o terceiro tipo de pessoa que a gente vê aqui está no verso 47, que diz, o centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo, certamente este homem era justo. Bom, quem era o centurião? O centurião romano era um comandante de um exército de centúria. Roma dividia os seus exércitos normalmente em grupos de 80 a 100 soldados. E o centurião era uma pessoa que era responsável para comandar esse grupo de exército. O centurião, para chegar a esse cargo, ele deveria já ter alguma experiência em batalha. A gente não vai colocar um centurião, alguém para cuidar de um exército de 80 a 100 pessoas, alguém que nunca participou de nenhuma batalha, alguém que nunca fez nada, alguém que, sei lá, escolheu do nada, bem você e bem entre os 100. Normalmente tinha que ser alguém que já tinha uma certa experiência. É bom a gente entender isso, porque provavelmente esse centurião já tinha passado por muitas guerras, provavelmente ele já tinha matado muitas pessoas. E a vida naquela época era mais descartável do que só, não tinha nenhum conceito de direito de humanidade, direitos humanos, nem nada disso. Antigamente a vida era eles descartavam facilmente. E ele provavelmente já havia matado algumas pessoas. O romano era bem altivo, né? Normalmente achava-se detentor do poder, detentor do saber. Então, costumavam que, provavelmente, se nós olharmos para este homem, provavelmente ele era um homem muito improvável de entender o que estava acontecendo. É importante lembrar que talvez não foi a primeira vez que aquele homem viu uma crucificação. Era um hábito comum em Roma.
Então, é muito provável que ele já tinha visto muitas crucificações aí acontecendo. E provavelmente ele era um homem frio. Era um militar, guerreiro, que já havia participado de guerras. Dos que estavam ali, era o menos improvável a crer. Mas este homem, ele olha e fala claramente, certamente este homem era justo. Ele não tinha recebido nenhuma educação judaica, né? Se nós fôssemos parar para analisar, ali dentro no meio daquele povo, tinham judeus, tinham pessoas que estavam esperando o Messias, tinha um sacerdote, tinha escriba, tinha mestre de leis, tinha discípulos que andaram com Jesus, tinha pessoas que o ouviram falar por 3 anos. Ele não tinha provavelmente não viu Jesus fazendo nenhum milagre, provavelmente ele não acompanhou Jesus em seu ministério, mas por conta daquele momento ali, foi suficiente, o que aconteceu naquele momento foi suficiente para que ele entendesse que ali havia um homem justo. Marcos 15:39 ilustra melhor esse cenário. Diz assim: quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Ele não percebeu aqui que Jesus era só um cara legal. Ele não percebeu aqui que Jesus era simplesmente um homem sábio, um bom guru. Igual muitas das vezes nós temos isso na nossa sociedade, pessoas que olham para Jesus e falam: ele foi um cara legal, ele foi um cara importante, ele disse muitas coisas boas. Mas se nós levarmos Jesus até as últimas consequências, não dá para ele ser apenas um cara legal. Se nós levarmos Jesus até as últimas consequências de tudo que ele falou, o mesmo Jesus que falou coisas legais, também pediu muito de cada um de nós. O mesmo Jesus que falou coisas legais, ele disse também que ele era o Filho de Deus. E aqui esse centurião romano, ele percebe isso. Ele fala: realmente, este era o Filho de Deus. O que eu acho tão interessante nessa afirmação é que o que levou a esse romano perceber isso? Não foi milagre algum, não foi Jesus multiplicando pães e peixes, não foi Jesus curando o doente, não foi Jesus levantando alguém dos mortos, não foi Jesus transformando água em vinho. O que levou esse romano a ver que Jesus realmente era o Filho de Deus foi aquele momento de sofrimento na cruz. Foi como Jesus se comportou em meio ao sofrimento na cruz. Hoje nós pedimos tanto, às vezes: ó Senhor, para eu crer, por favor, dá um sinal aí, que passe um negócio ali, uma estrela cadente. Isso aí eu acho que um monte de gente já fez. Se tiver alguém que nunca fez aqui, acho que é a minoria. Mas a gente pede essas coisas. Multiplica aí, faz um milagre acontecer aí, para me dar um sinal. Este homem não viu que Jesus era o Filho de Deus em meio de sinal algum. Ele viu em meio ao maior sofrimento que o Filho de Deus viveu. Em meio a tudo isso, ele enxergou. Porque ele viu Jesus em seu maior sofrimento, perdoando as pessoas que o fizeram sofrer. Perdoando aqueles que o colocaram na cruz. Ele viu todo o trajeto. A Bíblia fala que existiam 4 soldados romanos que o acompanhavam naquele momento, e ele, por ser um centurião, provavelmente era o que era a cabeça ali daquela crucificação. E ele viu, provavelmente, Jesus sendo chicoteado, ele viu colocando na cabeça de Jesus uma coroa de espinho, ele viu Jesus tendo que carregar uma cruz pesada, ele viu o povo escarnecendo Jesus, zombando de Jesus, ele viu os pregos passando em suas mãos, passando em seus pés, viu pendurando ele no madeiro, e ele viu Jesus perdoando essas pessoas que fizeram tudo isso com ele. Ele viu Jesus prometendo paraíso a um criminoso que não merecia nada. Ele viu Jesus diante da morte, preocupado com o próximo.
Ele viu Jesus orando ao Pai, entregando a sua vida no seu maior sofrimento. E à luz desses eventos, o oficial romano ele percebe que Jesus era o Filho de Deus. É importante lembrar que essa afirmação desse soldado romano, desse centurião, ela não era uma afirmação qualquer. Para às vezes a gente é tão trivial falar isso, né? Jesus, o Filho de Deus. Mas se nós pararmos para analisar aqui, a acusação contra Jesus do Sinédrio, contra Jesus pelo Sinédrio, era justamente por ele ter dito que ele era o Filho de Deus. E aqui nós encontramos um soldado romano, sem educação nenhuma, educação judaica, né? Afirmando que realmente este era o Filho de Deus. O que tudo isso nos ensina? Como que isso se dá na prática? Qual é a nossa postura diante de tudo isso? Nós também ouvimos o Evangelho. E qual tem sido a nossa reação diante desse Evangelho que nós temos ouvido? Será que nós somos igual àqueles que ouvimos, até cremos, mas ainda não temos uma fé suficiente para estar perto de Cristo nos momentos mais difíceis? Será que somos aqueles que preferem apenas enxergar de longe? Eu acho bonito o Evangelho, né? Ele evoluindo, as coisas se abrindo, mas eu não me comprometo não, o máximo eu dou um dinheiro aqui. Será que nós somos aqueles que é apenas um curioso, que está simplesmente olhando para aquilo ali, eu só quero saber o que está acontecendo, ou eu acho legal, né? As frases que ele fala é uma pessoa muito legal, né? Mas a forma que eu vivo não importa muito o que ele acha, o que ele pensa. Ou será que somos como esse centurião, que de fato entendeu que ele era o Filho de Deus? Mas como que isso de fato se dá na prática? O apóstolo Paulo, em Gálatas 2:20, ele diz o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A resposta do apóstolo Paulo aqui não foi olhar à distância o que Cristo fez na cruz. A resposta do apóstolo Paulo aqui não foi ser um mero curioso e espectador do que Cristo está fazendo no mundo. A resposta do apóstolo Paulo aqui, ele fala: eu fui crucificado com Cristo. O sofrimento que Cristo passou na cruz do Calvário, eu também fui. O convite que o apóstolo Paulo faz aqui é: venha sofrer com Cristo. Pode ser um convite muito assustador e muito diferente do que talvez você tenha ouvido por aí afora. Muitas das vezes o convite para você vir até Cristo é que você venha, que Ele vai mudar toda a sua vida, Ele vai te dar um carro melhor, Ele vai transformar a sua casa, você vai ter um bom salário, um bom emprego, uma boa faculdade, Ele vai abrir todas as portas para que você chegue num lugar mais alto que você deseja. Mas o convite que o apóstolo Paulo faz aqui é: venha sofrer com Cristo. Venha compartilhar, venha estar crucificado com Ele na cruz do Calvário. Esse é um convite que o próprio Jesus também fez. Ele deixou muito claro quando ele disse: aquele que quiser vir após mim, tome a tua cruz e siga-me. Tome a tua cruz e siga-me. Se você for ver o momento que Jesus ele pega a cruz dali para frente, não tem carro, não tem nada, não existia naquela época, mas nem um cavalinho tem. Foi sofrimento dali para frente. E o convite que ele faz é justamente esse. Paulo fala: eu fui crucificado com Cristo. Não é apenas uma lembrança do passado, não é apenas olhar para o que Cristo fez na cruz do Calvário e admirar: olha que coisa legal, graças a Deus Ele fez isso por mim, né? Agora vamos viver aí, vamos aproveitar a vida. Não é simplesmente ser um espectador do Evangelho. Que Paulo fala aqui que ele foi crucificado com Cristo, de alguma forma mística, atemporal, seja de distância física. No momento que Cristo subiu à cruz e foi crucificado, de alguma forma nós fomos crucificados com Ele. Que Paulo nos encoraja a nos colocar juntamente com Cristo naquela cruz. Experimentar a morte com Cristo. A morte das nossas vontades,
que muitas das vezes não o agradam, a morte dos prazeres desse mundo, a morte de querermos conquistar o mundo, de controlar todas as coisas. Ele nos convida a morrer com Cristo. Ser cristão não é apenas saber quem Jesus é, não é apenas saber o que Jesus fez. Até Satanás sabe o que Jesus fez, melhor que cada um de nós presente aqui, porque ele estava lá, porque ele viu. Saber o que Jesus fez, saber quem Jesus é pouco, é insuficiente para de fato ser um cristão. 1 João 5,12 diz: quem tem um filho tem a vida. Para você ser um cristão, não basta você saber quem Cristo é. Você precisa ter Cristo. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Um cristão, ele não simplesmente sabe o que aconteceu na cruz, ele não simplesmente acha aquilo ali legal, ele acha que foi muito bom o que Jesus fez. Não, ele tem a Cristo. Ele experimenta dia após dia o que é morrer com Cristo. É verdade que tomar a nossa cruz envolve uma transação espiritual, na qual a nossa velha natureza, a nossa carne, ela morre com Cristo e uma nova criatura nasce. Muitas vezes nós banalizamos o que de fato é se tornar um cristão. E achamos que às vezes se tornar um cristão é apenas assim: eu entendi o que Cristo fez, acho muito legal, então eu sou cristão. Eu acho muito tranquilo aquilo ali, mas há uma obra muito maior do que isso. Há uma morte do velho eu e o nascimento de uma nova criatura. Esse é o modo aqui pelo qual o apóstolo Paulo aplica o chamado de Jesus Cristo para tomar essa cruz. Ele diz em Gálatas 5:24, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ele diz também em Romanos 6:6, foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Colossenses 3:2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O chamado de Jesus Cristo, em Lucas 9:23 e 24, é: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo não é algo fácil. Negar as nossas vontades não é algo fácil. No 24 ele fala: pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por amor à minha causa, este a salvará. Estar crucificado com Cristo é um desafio. Um desafio, e nós só conseguimos fazer isso com o Espírito Santo, através de uma obra que o Espírito Santo realiza dentro de nós. E quando eu falo que estar crucificado com Cristo é um desafio, eu não falo de simplesmente algo físico, não. Porque o que de fato moveu aquele centurião a crer não foi ver Jesus crucificado apenas, não, porque ele já tinha visto outras pessoas crucificadas. Ele não achou que essas pessoas eram filhos de Deus. Quando eu falo de estar crucificado com Cristo, eu falo de estar no seu maior momento de dor, de escárnio, de desprezo, e você conseguir perdoar aquelas pessoas que fizeram isso. Eu falo quando você está naquele seu momento de direito, de você ter o direito, por estar sendo julgado, por estar sendo escarnecido, por estar sendo injustiçado, e você perdoar aqueles que fizeram isso contigo. Eu falo da compreensão de que, assim como o ladrão da cruz, que se não fosse a graça de Deus, ele estaria perdido eternamente, assim somos cada um de nós. Se não fosse a graça de Deus, que deu o seu próprio Filho Jesus, para morrer em nosso lugar, levar os nossos pecados, seríamos eternamente perdidos. Mas Cristo foi compassivo, assim como nós vimos, nos perdoou, nos amou, exerceu compaixão, graça a cada um de nós,
sofreu o abandono em nosso lugar, sofreu a aflição em nosso lugar, teve a vitória em nosso lugar, mas ele se entregou por isso. Eu falo que mesmo nos piores momentos, conseguir olhar para o próximo e se preocupar com ele, faz parte do morrer com Cristo. Jesus não viveu essas coisas quando ele estava no seu melhor momento, ele viveu também. Mas o que fez com que pessoas entendessem quem tinha crucificado o Filho de Deus, foi ele viver tudo isso em meio ao momento mais nebuloso e turbulento que estava ao seu redor. Mas o versículo, ele não acaba por aí. O versículo, ele diz que Cristo, de fato, ele morreu por nós. E Paulo, ele fala claramente, estamos crucificados com Cristo. Mas ele diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que Paulo quer dizer com isso? Nós estamos falando aqui que Cristo, ele se entregou e ele morreu no nosso pecado. Ele viveu uma vida perfeita, sem pecado algum. Ele não merecia passar por tudo aquilo. Porque o salário do pecado é a morte. A morte é feita para quem é pecador. Jesus foi santo e justo, cumpriu toda a lei que nós somos incapazes de cumprir. Mas ele morreu em nosso lugar, porque recebeu o nosso pecado. Ele sofreu em nosso lugar, ele padeceu em nosso lugar. Mas é importante lembrar que no terceiro dia, Cristo, ele ressuscitou. O seu sacrifício foi aceito pelo Pai e Cristo ressuscitou. E Paulo, ele afirma aqui, eu fui crucificado com Cristo, mas agora Cristo vive em mim. A vida que hoje eu tenho é a vida de Cristo, porque agora Cristo vive em mim. A verdadeira vida começa de fato quando Cristo começa a viver em cada um de nós. E é muito bom olhar tudo isso. É muito bom enxergar que nós temos um Cristo ressurreto e que vive em cada um de nós. E que a luz dele brilha em nós. E que outras pessoas possam ver a Deus, podem conhecer a Deus através de nós. Como é bonito e é lindo esse discurso. E realmente é lindo e é muito bonito. Eu agradeço todos os dias por isso. Mas a verdade é que para vivermos assim, precisamos morrer primeiro com Ele. Precisamos matar o nosso eu, que a cada dia tenta ao máximo viver longe da cruz. O nosso maior problema é que nós descemos da cruz todos os dias, para satisfazer o nosso ego, para satisfazer as nossas vontades, para satisfazer os nossos desejos, enquanto o que nós deveríamos fazer é estar sempre crucificado com Cristo. Só há um jeito de ter uma vida excelente, de ter Cristo vivendo em nós, e é se entregando, morrendo por Ele. É negando o nosso eu a cada dia. E a palavra que fica para hoje, para a gente, é o eu, que deve ser crucificado dia após dia, assim como Paulo fala para cada um de nós. Temos que nos negar dia após dia, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Quero chamar a banda aqui à frente. Irmãos, de fato, nós entendemos que é um desafio. Morrer todos os dias é um desafio. Ter que negar a nós mesmos é um desafio. E sabemos que isso é impossível, que isso seja produzido através de nós. Sabemos que por mais que a gente se esforce e tente com todas as nossas forças, dia após dia, nós nunca conseguiremos se depender de nós. Mas Cristo deixou o seu Espírito Santo vivendo em cada um de nós, dando possibilidade de cada dia vencer esse desafio, de cada dia a gente negar as nossas vontades, os nossos desejos, de cada dia a gente negar a si mesmo e viver verdadeiramente para Cristo.
Não estou dizendo que é fácil isso, mas estou dizendo que é possível porque Cristo vive em nós. Porque o seu Espírito Santo vive em nós. A palavra é clara quando ela fala que nenhuma tentação vem sobre nós que seja maior do que a gente pode suportar. Essa é uma palavra que ela incomoda. Porque é fato que nós vamos errar. É fato que nós vamos falhar. Mas é fato que daria para suportar. Cristo vive em nós. Que nós devemos olhar e ter essa reação a esse Evangelho, a tudo isso que nós vimos nesses 7 domingos, de fato, seguir a Cristo de perto, de fato estar diante dEle, de ser crucificado com Ele, para que Cristo viva a cada dia em nós.